Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios 2, 14. Aleluia. Aleluia. Há uma graça infinita sobre nós, irmãos. Amém. Aleluia. E um poder operante dentro de cada um. 2 Coríntios 2, 14. Diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, ou seja, os que se perdem, cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? Posso fazer uma oração rapidinha? Pai, eu quero te render graças pelo privilégio de estarmos expostos à Tua palavra, Pai. Eu quero declarar, Senhor, corações, mentes e ouvidos abertos. Eu quero, Pai, desde já repreender todo espírito que queira trazer distração, que queira roubar essa palavra, Pai. E eu quero te pedir, Pai, que como dispenseiro, como diz a Tua palavra, que eu possa, Pai, ser usado hoje para abrir um bom depósito, e que os meus irmãos, a Tua igreja e eu, possamos ter acesso a um bom alimento, Pai. Que a Tua unção confirme, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, por esses dias, eu me lembrei dessa palavra, especialmente versículo 15, quando diz que nós para Deus exalamos o bom perfume de Cristo. Primeiro eu quero te explicar que aqui, o versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo está fazendo menção, geralmente quando o escritor escreve algumas coisas, algumas expressões assim, é porque ele tem algo em mente, amém? Especialmente o hebreu, no Velho Testamento você vê muito isso. As frases do Velho Testamento geralmente descrevem uma cena, amém? Eles são muito literais no que eles falam. E o apóstolo Paulo aqui, o que ele está escrevendo, ele está em mente a marcha de um exército. Quando vem da vitória, ele diz: damos graças a Jesus Cristo, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O que é que ele está dizendo? Deus, o Senhor dos exércitos, e o seu general Cristo sempre nos conduz como bons soldados em triunfo, amém? E os romanos tinham o costume naquela época de, quando eles venciam uma batalha, eles saíam em marcha apresentando os despojos em público, para que todo mundo visse aquela vitória, amém? Para que enaltecesse o poder de Roma, amém? Glória a Deus. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo só usa no original aqui a palavra triunfo. Eu vou até descrever para vocês. Essa palavra triunfo que ele usa aqui, do versículo 14, é a palavra triambeuo. Triambeuo. Vou soletrar para quem gosta de anotar. T-H-R-I-A-M-B-U-O. T-H-R-I-A-M-B-U-O. Ele só usa esse verbo para falar de triunfo duas vezes, aqui e lá em Gálatas 2, quando ele diz que Jesus triunfou sobre principados e potestades. Perceba,
Ele está falando que Jesus triunfou, e ele está usando a mesma palavra para dizer que esse mesmo Jesus nos conduz no mesmo triunfo. Amém? Somos tão vencedores quanto ele foi. Amém? O triunfo de Cristo também pertence a nós. Amém? Por isso que ele usa esse verbo só nessas duas ocasiões. E o apóstolo Paulo, descrevendo essa cena do exército em marcha, ele começa a falar sobre exalar o bom perfume. Ele está dizendo, olha, a exposição do despojo que vocês vão fazer não é simplesmente uma exposição das bênçãos que nós conseguimos, da vitória de Jesus. Não é um despojo material, mas o que nós vamos expor para as nações é o bom perfume de Cristo. Eu vou repetir. A exposição que esse exército em marcha, em público, vai trazer, não é dos bens, não é de quantos inimigos foram derrotados, não é de quanta riqueza foi tirada de lá da nação inimiga, mas a ideia aqui é expor e exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Aleluia! Guarde isso, amém? No final a gente volta nisso, tá certo? Esses dias eu fui a uma loja, uma perfumaria, de uma marca bem famosa, tá? Não vou falar o nome não, mas eu fui, não vou fazer essa propaganda. Eu usava um perfume específico dessa marca, e eu passei um bom tempo sem usar. Da última vez, aí sim eu faço a propaganda, eu comprei um perfume, a Jonas e Ana, de uma outra marca, muito boa também. E eu fiquei um bom tempo com esse perfume, porque eu uso pouco perfume, porque me causa muita alergia se eu usar muito. Não é qualquer tipo de perfume que eu uso, sou bem enjoado com isso. E eu fiquei um tempo com esse perfume, aí depois eu senti falta daquele cheiro. Eu digo, eu vou comprar, eu vou voltar. Falei com o Carol, disse, vou voltar e vou comprar aquele perfume tal, que eu já usei certa feita. Cheguei lá na perfumaria, e eu fui atendido por um rapaz que, como nunca tinha sido atendido na minha vida, eu nunca tinha entrado numa perfumaria para ser atendido como eu fui naquele dia. Carol também ficou impressionada. Carol é bem crítica de vendedor. A gente entrou e ele começou a me explicar um pouquinho sobre perfume. E eu descobri umas coisas que eu não sabia. Amém? Fique comigo que você vai entender, tá certo? E ele começou a me explicar o seguinte: os perfumes que a gente usa, geralmente, os mais acessíveis, né? Ele me explicou que tinha pelo menos 3 categorias de perfume, né? A colônia, né? O perfume, que ele chama de le parfum, e tem um outro parfum, e tem um outro perfume. Aí a gente começou curiosos como nós somos, eu e Carol, aí a gente começou a perguntar. A gente pegou um perfume de uma linha e a gente dizia bem assim, tem uma variação desse? Aí ele pegava outro, Lorena, aí mostrava, tenho essa variação aqui, só que ela é mais cara. Aí eu digo, e algum outro cheiro? Eu não gostei desse. Aí ele vinha e me trazia um outro perfume, aí ele dizia, esse já é o perfume, o La Parfum, não é mais a colônia. A colônia você usa, o ideal é depois do banho você usar aquela colônia para ficar em casa, para dormir, amém? E eu achava super esquisito que Carol se perfuma para dormir. Mas ela está certa, ela estava certa, amém? Eu é que estava na minha ignorância. E eu, ouvindo ele explicar, daqui a pouco ele pegou um outro perfume de uma linha, ele ofereceu um brinde para a gente de um hidratante. E o hidratante era no aroma de um perfume caro. E ele citou o nome do perfume, eu não conhecia, a Carol já conhece, eu não conhecia, eu disse, esse perfume, o que é que tem de mais? Ele falou, esse aqui é o aroma do perfume tal. Não, senão você vai saber. Esse aqui é do perfume tal. Aí eu olhei pra Carol assim, tipo, e o Kiko? Por mim? Só que Carol regalou o olho, né? Eu olhei pra ela regalou o olho. É do perfume tal. Ele disse, é. Aí ele disse, você quer... Como ele percebeu que eu não conhecia, ele disse, você quer experimentar esse perfume? Aí eu disse, quero. Traga o perfume para eu ver. Aí ele trouxe o vidro do perfume. Aí me mostrou, esse é o perfume, já era o Le Parfum. Aí jogou lá naquele birimbelezinho da amostra. Aí eu cheirei, caramba, que perfume cheiroso. Aí eu disse, quanto é, amigo? Ele, tanto. Beleza. Aí ele disse, olha, tem esse, mas tem uma categoria acima. Amém. Eu disse, é mesmo? É. O que ele me mostrou era 100 ml. 100 ml, Ana? Era 100 ml, mais ou menos. Aquele, o grande.
Aí ele me veio com uma variação mais cara desse mesmo perfume. Ele falou, aqui é a estrela da nossa loja. Aí me trouxe um perfume de 30 ml. Escute, as irmãs já sabem que perfume é. Ele me trouxe um bendito perfume de 30 ml e disse, custa R$300. Aí eu fiz uma conta rápida, eu disse, você está me dizendo que é R$10 por ml? Ele falou, é. R$100 a cada 10, né? 30 ml, R$300. Ó, matemática, irmãos. Cada 10 ml, R$100. Cada ml, R$10. É absurdo se você parar para pensar. R$300 num perfume de 30 ml. Amém? Você está comigo aqui ainda? E eu fiquei com aquilo ali. Aí Carol me disse, olha, fulana, ciclano e beltrano usa esse perfume. Aí eu, fulano, ciclano e beltrano, é. Ela conhecia o aroma dessas pessoas e ela associou assim que sentia o cheiro. Amém? Aliás, eu vou dar esse perfume para ela, já disse. Eu vou dar esse perfume para ela. Quem vai cheirar esse cangote sou eu mesmo. Aí eu levei outro para ela, eu disse, pegue esse, é mais ou menos metade do preço desse, mas depois eu vou levar ele. Aí eu levei uns produtos para casa, um perfume para mim, um perfume para ela, e eu disse, meu Deus, Carol, eu fui enganado a vida toda, eu achava que estava comprando um bom perfume e era só uma mísera colônia. Eu não quero ficar nesse nível mais, eu quero subir de nível. Amém? Eu sou ousado assim mesmo, irmãos. Eu não faço loucura não, mas eu sempre quero crescer. Eu estou sempre buscando algo a mais. Mas o que isso me ensinou? Me ensinou que perfume é valioso e perfume indica identidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter roupas bonitas. Você pode ter uma maquiagem maravilhosa. Você pode estar com cabelo legal. Você pode estar num carrão. Mas se você estiver fedendo, isso acaba com a sua imagem. Agora você pode chegar aqui com a boa e velha roupinha da Sulanca de Caruaru. Ou da feira. Ou aquelas roupas do Paraguai, de camisa de time ou de candidato. Que se você tiver com um bom perfume como esse que eu citei, você vai chamar a atenção. As pessoas não vão reconhecer você como uma pessoa que usa camisa de candidato. Não vão olhar para você e dizer bem assim, aquele ali que anda com as roupas feias, mas vai dizer, aquele ali é que tem aquele cheiro. O perfume diz muito sobre você. Perfume diz muito sobre quem você é. E é por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, não é as armas que vocês vão expor, não é o dinheiro que você vai expor, o que você vai ter que exalar é o bom perfume de Cristo. O que você vai ter que espalhar por onde você andar é esse bom perfume de Cristo. Agora deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi sobre perfume. Se você estiver perto de uma pessoa, esses dias eu cheguei em casa, eu não me lembro... Vou confessar para você, eu não me lembro nem onde eu estava, nem com quem eu estava. Mas eu lembro que eu cheguei em casa e Carol disse bem assim, fui dar um beijo nela, aí ela disse, que cheiro é esse? Calma, não foi nesse sentido que você está pensando. Não. Graças a Deus minha esposa é intelectualmente evoluída e lá em casa não entra mesquinharia como esse tipo de ciúme barato. Amém? Não, senão eu não teria casado com ela. Ela estranhou porque ela conhece o meu cheiro. E era de um homem, tá? Calma. Eu abracei alguém, eu não me lembro quem. Aí ela cheirou e disse, que cheiro é esse? Aí eu falei, é de fulano. Lembra? Você estava lá no quarto. Aí eu disse, é de fulano. E aí eu fiquei pensando, rapaz, eu dei um abraço em fulano um tempo, um abraço apertado, e peguei o cheiro dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você andar com uma pessoa, você vai sentir o cheiro dela. Você vai ficar encantado pelo cheiro dela, muitas vezes. Como Carol ficou encantado pelo cheiro dessas pessoas e ela reconheceu na perfumaria. Você vai ficar vislumbrado com aquele perfume. Mas, para você pegar daquele perfume, você tem que agarrar aquela pessoa. Você tem que estar junto daquela pessoa. Você tem que estar tão próximo, tão exposto a ela, que você vai começar a cheirar como ela.
Deixa eu falar para você, a presença de Deus, a comunhão com Jesus é muito mais do que simplesmente uma bela cheirada, irmão, como eu cheguei lá na perfumaria e cheirei. Não. A presença dele é para você estar constantemente. E quanto mais nós investirmos tempo de comunhão com ele, quanto mais perto nós estivermos dele, quanto mais expostos ao que ele diz, quanto mais expostos a quem ele é, nós vamos cheirar como ele. Não tem como você exalar o perfume de alguém que não está perto. Tem que estar perto para pegar, irmão. O bom perfume de Cristo é para impregnar em você. Aleluia! A presença de Deus, irmãos, não é para ser um momento na igreja, não é para quando a gente está com problema desfrutar dela, irmão. A presença de Deus é algo para ser constante, cotidiano. É para você estar agarrado com Ele. Aleluia! Senão você não vai conseguir exalar. Você vai experimentar, você vai se encantar, mas não vai exalar. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês vão ter que exalar esse perfume de tal modo que aqueles que estão no mundo, quando sentirem esse cheiro, vão se sentir condenados, porque o pecado traz essa consciência de condenação. Eles vão ficar constrangidos e saber que estão indo para a morte. Mas se alguém estiver perto de Cristo, quando sentir e reconhecer, vai se alegrar com você, porque vai saber que isso é cheiro de vida. A vida de Deus em você, exalando e transbordando por onde quer que você vá. Aleluia! Esse é o jeito certo de exalar, irmãos. Não é ficar para você, não é uma fungada e pronto. Quando eu namorava com Carol, não podia estar muito agarrado. Se minha sogra visse, pior. Então eu chegava lá, ela estava toda cheirosa. Eu tinha que esperar a coroa distrair para eu dar uma fungada e pronto. É aquela fungadinha rápida. Não dava para ir para casa com o cheiro dela. Mas agora que eu casei com ela, eu tenho comunhão com ela, eu posso estar agarrado nela. O cheiro dela passa para mim, o meu cheiro passa para ela. Os cheiros vão começar a ser confundidos. Vão começar a se confundir. Vai ficar entrelaçado. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8. Você vê uma coisa. Gênesis 3, capítulo 8. Olha o que a Bíblia vai dizer. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Vai lá no começo da Bíblia. Gênesis 3, 8. Adão e Eva tinham acabado de pecar. E a Bíblia diz que Deus chega lá para passear no jardim. Olha só, ele diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se de quê? Da presença. Escute isso, preste atenção. Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Ele cria o homem, mas não fica satisfeito, irmãos. Se Deus quisesse apenas uma expansão do reino dele, Ele poderia simplesmente delegar para o homem governar sobre a terra, como a Bíblia diz que o homem tem que governar sobre a terra, sujeitar a terra, dominar sobre a terra. Deus não estava satisfeito com isso. Ele queria comunhão diária, constante. E a Bíblia diz que Ele passeava na viração do dia. Quando Ele chega na viração do dia, eles correram de quê? Da presença. Essa mesma presença é usada lá em Êxodo capítulo 33, versículo 14, quando Deus começa a dizer: a minha presença vai com vocês. Aí Moisés diz bem assim: Senhor, se essa presença, essa mesma presença não for comigo, não faça a gente levantar daqui, porque é ela que faz a gente ser diferente. Como é que os povos vão saber que nós somos o seu povo? É por causa da presença. Essa comunhão é que vai me fazer ser diferente. Essa comunhão, irmãos, me faz, por mais que eu tenha um dia cansativo, que eu tenha tido um dia difícil, por mais que as coisas não estejam indo como eu planejei, irmãos, essa presença que me faz levantar da cama,
me faz chegar aqui na igreja, erguer os meus braços, irmãos, inclinar o meu coração e receber dele. É essa presença que me mantém vivo, irmãos. Enquanto essa presença estiver aqui pulsante, eu estou satisfeito. Efésios capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz que, lá a ampliada diz assim, a normal na área diz o seguinte: portanto, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na ampliada diz o seguinte: portanto, fortaleçam-se da união com Deus, da comunhão com Ele, extrai as suas forças. Da exposição à presença, tire as suas forças. De quem Ele é, extraia para você. Aleluia. João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, ele diz: portanto, todos nós, juntos, temos recebido da sua plenitude. Aí eu fui olhar o que era essa plenitude no original, Ilmar, e a Bíblia, o dicionário diz que plenitude aqui fazia menção a um navio quando ele já estava pronto para sair em viagem. Era um navio que já estava com os remadores, era um navio que estava com os comandantes, era um navio que estava com a tripulação completa, plenitude, totalmente lotado. E a partir daí estava pronto para sair em viagem. Então quando ele diz da plenitude de Cristo, eu tenho tirado graça sobre graça, graça sobre graça, de tudo que Ele é, no seu ápice, no mais completo poder. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse que Deus não tem derramado o seu Espírito sob medida. Deus derramou tudo sobre Jesus, todos os dons possíveis, toda a graça possível, todo o poder disponível, Ele derramou sobre Jesus. E esse mesmo Jesus, dele nós temos tirado, na comunhão com Ele, na proximidade com Ele, nós tiramos, extraímos para o nosso depósito graça sobre graça. Aleluia, aleluia. É um depósito infinito, irmão. Aleluia. Hoje eu li um versículo e eu fiquei escandalizado. Eu disse: Carol, eu não sabia disso. Mas lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. Se você quiser anotar, Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Deus é tardio em irar-se, mas Ele jamais inocenta o culpado. Eu disse: eita. Ele jamais, ou seja, Deus não dispensa nada. Presta atenção. Deus não dispensa nada. O culpado paga pela sua culpa. A alma que pecar, essa morrerá. Deus é assim. Amém. Aí eu pensei: meu Deus, e eu? Por que eu sou culpado? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos não foram da glória de Deus. Eu disse: mas eu fui um culpado. Aí eu me lembrei, o Espírito Santo me disse: e eu cobrei a sua culpa em Jesus. Ou seja, quando Deus olha para mim, Ele não me vê mais um culpado, Ele me vê inocente, alvo mais que a neve. Ele me cheira e lembra de Jesus. Ele me apalpa e Ele vê Jesus. Ele chega perto de mim, Ele não me consome de jeito nenhum. Ele vai dizer para mim o que Ele disse para ele: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Porque se Ele disse para Jesus, vai dizer para mim, irmãos. É por isso que eu preciso cheirar como Ele, eu preciso parecer com Ele, eu preciso falar como Ele, eu preciso andar como Ele, eu preciso amar como Ele, eu preciso ser esse Jesus. Aleluia. Tá achando que é exagero meu? Abra aí em Gênesis 27. Gênesis capítulo 27, versículo 27. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Esse versículo que você vai ler agora me quebrou hoje por dentro. Aleluia. Me quebrou, irmão. Gênesis 27, 27.
Olha o que diz. Vamos ler a partir do 26. Gênesis 27, 26 e 27. Diz assim, aqui Isaac já quase morrendo. Ele ficou cego, amém? Ele estava cego, já estava no seu leito de morte, muito velhinho. E ele chama Esaú, que era o filho primogênito, o filho querido do coração. E ele diz, eu vou te abençoar, Esaú, porque você é o primogênito. E aí Jacó, ele usurpa o lugar de Esaú, porque ele já tinha trocado a primogenitura. E aí ele usurpa o lugar de Esaú para receber aquela bênção. E ele coloca roupas de animais, porque Esaú era caçador, para cheirar como Esaú. E ele coloca peles pelo corpo, para que quando o pai tocasse, visse que ele era peludo como Esaú. E aí Isaac, já sabendo da malandragem de Jacó, e a bênção valia muito, ele diz no versículo 26 assim, então lhe disse Isaac, seu pai, chega-te e dá um beijo, meu filho, dá-me um beijo, meu filho. Ele chama Esaú para dar um beijo, mas quem vai é Jacó. Versículo 27 diz, ele se chegou e o beijou, então o pai aspirou o quê? Ele sentiu o cheiro. E quando ele sentiu aquele cheiro da roupa dele, ele o abençoou. E disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Oh, preste atenção, Jacó não era para ser abençoado, Jacó não era digno daquela bênção, aquela não era a bênção de Jacó, ele não era o filho amado, mas ele, por causa do cheiro de Esaú, ele conseguiu ser abençoado. Irmãos, preste atenção nisso, aqui aponta para Cristo. Não era para mim e para você ser digno, não era para mim e para você ser abençoado, não era para eu e você estar aqui, não tinha nada de especial que pudesse mover o coração de Deus, mas um dia, Jesus naquela cruz do Calvário, se colocou no meu e no seu lugar, e agora nós somos o filho que cheira, o filho que é abençoado, o filho que é querido, que é abraçado, que é amado, eu e você. Uou! O diabo não tem como roubar isso de você, irmão. Não tem. Não tem como ele roubar isso de você. A roupa pode não estar das melhores, a conta bancária pode não estar das melhores, mas deixa eu lhe dizer, no reino do Espírito, você continua cheirando como rei. Aleluia. Eu lhe dizer, eu creio em prosperidade. Amém. Eu tenho muitos e muitos testemunhos para falar de provisão com você, mas eu já cheguei na casa de crentes, e chegando naquela casa, eu sabia que a pessoa podia não tinha quase nada, mal tinha o que comer, mas eu vou dizer, irmãos, o ambiente da casa era diferente. Quando as pessoas abriam a boca era diferente, o cheiro da unção estava lá, irmão. E já cheguei na casa de gente que tinha muito dinheiro. Eu tenho amigos que têm dinheiro, bastante, que está numa posição privilegiada socialmente, mas não tem o acesso a esse cheiro, não tem. Oh, não tem, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você, comunhão com Deus é algo que custou caro. A gente não pode menosprezar essa unção, essa presença que você está sentindo agora no seu lugar. Não tem como ser ignorada, desprezada, porque custou um preço de sangue. Custou um preço de sangue. Lá quando a gente leu em Gênesis 3:8, quando a Bíblia diz que Adão foge da presença de Deus, a primeira coisa que Deus diz, ele já tinha pecado, irmão. Preste atenção, ele tinha pecado já. Ele e Eva tinham pecado, tinham traído a confiança de Deus. Mas o que Deus diz assim que chega lá é: onde estás? Ele não estava preocupado em dizer bem assim: o que você fez? O que vocês fizeram? O que é isso que está acontecendo aqui? Não, não, não. É onde estás.
O que pulsava no coração de Deus era a vontade de estar perto do homem. Ele estava concentrado em restaurar o relacionamento comigo e com você. Ele não estava concentrado em apontar o dedo. Tanto é verdade que o que Deus começa a falar para Eva, diz: olha, hoje a serpente enganou você, mas vai sair um descendente dessa mulher e vai esmagar a sua cabeça, serpente maldita, vai restaurar a comunhão deles comigo. E aí Jesus vai naquela cruz do Calvário, e quando ele morre, ele diz: está consumado. Quando ele cala a boca, quando ele expira e morre, a primeira coisa é o véu do templo se rasgando. E deixa eu dizer uma coisa: o véu do templo poderia simplesmente cair, o véu do templo poderia acontecer alguma outra coisa, irmãos, mas a Bíblia diz que ele se rasgou de alto a baixo. A violência com que ele se rasgou é proporcional à expectativa de Deus em estar com você. Aleluia! Ele não tirou o véu, ele rasgou, irmão, porque ele queria você. O véu tinha que ter sido rasgado para que essa comunhão fosse restaurada. E a gente às vezes, irmãos, está preocupado com os negócios dessa vida. A gente está deixando, irmãos, outras coisas se colocar entre a gente e Deus. A gente está restaurando, levantando outros véus. O véu que o próprio Deus rasgou. Eu não me vejo no direito de levantar outro véu para colocar no lugar. Aleluia. Aleluia. Se você pegar o Evangelho de João e você pegar todas as passagens que precedem a morte de Jesus, a partir do capítulo 11, depois da ressurreição de Lázaro para cá, e você começar a ver o que Jesus falava, você vai perceber a expectativa em que ele estava, que o homem se reconciliasse com Deus. Você quer ver exemplo disso? No capítulo 12 ele encontra os gregos queriam falar com ele, os discípulos estavam como intermediário. Ele diz: olha, Senhor, os gregos querem falar com você. Eles podem, ele diz: olha, está chegando o dia que o trigo vai cair na terra e vai morrer, porque se o trigo ficar vivo, ele vai ficar só, mas se o grão de trigo cair e ele morrer, ele vai produzir muito fruto, ou seja, vai ter muita companhia. O que ele estava dizendo: se eu ficar aqui vivo com vocês, eu não vou conseguir dar acesso a esse povo diretamente a mim. Está chegando o tempo que não vai ter mais intermediários, vai ser eles e eu. Aí ele, não satisfeito, ele achou que não estava muito claro, Israel. E aí quando chega no capítulo 14 e o capítulo 16, ele começa a falar: eu vou, mas vou mandar outro, eu vou estar com vocês. Aí ele vai começar: e naquele dia não falarei mais por parábolas. Aí ele vai dizer assim: naquele dia vocês não vão mais pedir nada em meu nome, não vai pedir em meu nome. Eu não digo que eu que vou dar, porque o próprio Pai vos ama. Vocês vão pedir, ele vai dar diretamente, porque ele ama vocês. Aí ele, não satisfeito ainda, Lorena, vai mais para frente no capítulo 17, começa a orar por eles, diz: Senhor, que eles se amem, que a gente seja um, e o Senhor em mim e eu neles. Aí ele ainda não satisfeito, vai mais para frente, capítulo 18, eles dizem assim: quando o Filho do Homem for levantado da terra, atrairá muitos a ele. Ele estava com ardente expectativa para reconciliar o homem com Deus. Isso pulsava nele, irmão. Ele só falava disso. Aleluia. Ele só falava disso, só pensava nisso. Aleluia. A ponto de quando ele morre, ele diz: ele pediu o vinagre porque era a última profecia que faltava. Quando ele pediu a água, ele disse: eu tenho sede. Era só o que faltava. Aí vai aquela vara de isopo, e a planta de isopo, eu já falei sobre isso aqui na pregação da Páscoa. Depois você volta lá e assiste o culto da Páscoa. O isopo era uma planta que representava purificação, santificação. Aí o soldado pega aquela esponja, coloca na vara de isopo e dá para ele beber. Era vinagre dos dejetos, pastor Vônio já explicou isso aqui também. Aquela era a última humilhação que ele precisava passar. Depois que acontece isso, aí ele está pronto, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está
consumado. Restaurou-se a comunhão. Ou seja, era como se ele estivesse dizendo: Pai, eu trouxe eles de volta para casa. Eu trouxe eles de volta, porque, irmão, ele estava na criação. A Bíblia diz que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele estava falando com Jesus também. E o próprio João, apóstolo João, no seu primeiro capítulo do Evangelho, diz que por meio dele, tudo o que se fez, se criou. E sem ele, nada do que foi feito estaria criado. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, ele estava na criação. Ele viu o diabo enganar o homem. Ele viu o diabo separar o homem de Deus. E ele estava lá, na oportunidade de resgatar esse homem. Aleluia, nos resgatou, nos fez assentar com ele. E agora a única coisa que ele pede é: meus filhos, andem pelo mundo exalando esse perfume. Você não tem como exalar esse perfume se você não estiver impregnado dele. Se você estiver perdendo tempo com o que a carne te propõe, se você estiver perdendo tempo com os negócios dessa vida, tirando o foco dele, daquilo que realmente é importante, irmão, você não vai ter como exalar esse perfume. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. O que é ter intrepidez, irmãos? É entrar com ousadia. O que é entrar com ousadia? Vou trocar em miúdos. É entrar como se estivesse chegando na sua casa. Eu já contei aqui outras vezes, mas a minha filhinha, ela quando chega no berçário, ela já desce do colo da mãe, já vai entrando na sala, pegando os brinquedos para brincar. Por quê? Porque ela sente que ali é o ambiente dela, ela está familiarizada. É basicamente o que o escritor está falando aqui que você tem que fazer com Deus. Você tem que chegar e se jogar, e tocar, e fazer o que você tem vontade de fazer diante dele, irmão. Porque o véu foi rasgado para isso. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus é soberano, mas Ele deseja se revelar ao homem. Se você abrir a sua Bíblia, por último, por favor, lá em Amós capítulo 4, perdoe. O versículo 13, Amós capítulo 4, versículo 13. Velho Testamento, eu vou ler para você entender a expectativa de Deus. Amós capítulo 4, versículo 13. Ele aqui está descrevendo um tempo de juízo. Mas olha o que é que ele fala no final, no versículo 13. Ele diz assim: porque é Ele quem forma os montes, falando de Deus aqui. E é Ele quem cria o vento. E é Ele quem declara ao homem qual é o seu pensamento. Preste atenção nisso. O mesmo Deus que cria os montes, o mesmo Deus que cria o vento, e depois no final do versículo ele diz que Ele consegue fazer a manhã virar noite, e Ele pisa os altos da terra, os próprios montes que Ele criou, Ele consegue pisar neles, porque Ele é Deus dos exércitos, esse é o seu nome. Ele está dizendo que esse mesmo Deus, tão grandão, tão soberano, tão maravilhoso, Ele deseja declarar a sua mente para o homem. Desde o Velho Testamento, Ele deseja se revelar ao homem. O apóstolo Paulo, sabendo disso, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, ele diz que o Espírito Santo a tudo conhece, inclusive as profundezas de Deus. O que ele está dizendo? Olha, vocês têm acesso ao Espírito, e pelo Espírito, Deus vai conseguir declarar sua mente para você. Você vai ter acesso à mente de Deus pelo Espírito.
É uma comunhão, irmãos, em que você vai pegar o ponto de vista da pessoa. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu discordo da minha mulher em muita coisa ainda. A gente discorda às vezes, porque eu sou uma pessoa, ela é outra pessoa. Mas aqui a Bíblia está falando de uma comunhão tão grande, mas tão grande, que você vai pegar o ponto de vista dele. Não, você não está entendendo. Quando você se olhar no espelho e você se vê uma pessoa pobre, pequena, insignificante, doente, você não vai mais enxergar isso, porque você vai se ver como ele te vê. À medida que você mergulha na mente dele, com oração em línguas, com meditação na palavra, na medida que você se agarra nele, na medida que você fica impregnado dele, você vai ter as mesmas opiniões que Deus. Você vai ver como ele vê, vai falar como ele vai falar. Você vai ver o monte na sua frente e vai dizer: eu consigo andar em lugares altos, eu posso passar por cima, porque o meu Deus é comigo. Eu sou capaz, porque Ele me capacitou. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. Você vai ganhar o ângulo em que Deus vê as coisas. Não é, irmãos, uma comunhão de vez em quando, como o nosso pastor já falou aqui algumas vezes, não é das 8 horas que você pode passar no máximo por semana aqui na igreja, irmãos. Não é dessa comunhão que nós estamos falando, não é a comunhão só, como diz aquela missionária na música do Poderoso Deus, um beijinho na presença de Deus. Não é só um beijinho, não é aquela fungadinha rápida que eu tinha que dar em Carol quando eu namorava com ela. A gente está falando de uma comunhão que vai deixar você impregnado, falando igual, pensando igual, agindo igual, cheirando igual. Aí você vai entender que Deus realmente nunca, jamais vai deixar o culpado por inocente. E você vai exultar como eu exultei hoje lá em casa, porque eu descobri que alguém foi culpado no meu lugar e ele me fez inocente. Aleluia. Agora eu cheiro como ele. Você sabe que a gente sempre aprendeu que Deus esconde o rosto de Jesus quando ele está na cruz por conta do pecado. Ou seja, ali ele estava com o meu fedor. Ele estava com o meu fedor, o fedor do meu pecado. Significa que se ele olhou para Jesus na cruz e sentiu o meu fedor, agora ele vai olhar para mim e vai sentir o cheiro de Jesus. Quem o diabo pensa que é para diminuir você? Quem ele pensa que é, irmãos? Hoje eu quero declarar sobre você uma ousadia, uma unção de ousadia hoje. Se você em algum momento se viu menor, por esses dias o diabo tentou diminuir você, eu declaro que você vai chegar em casa com todo o gás, vai olhar no espelho e vai dizer: ei, diabo, quem é você para tentar me diminuir? Ei, a Bíblia diz que o meu Deus está me conservando em paz, enquanto Ele esmaga você debaixo dos meus pés. A minha Bíblia diz que eu posso exalar o bom perfume. Eu não preciso dar 300 reais, eu até vou dar. Eu até vou dar. Mas eu não preciso daquele perfume. Carol não precisa daquele perfume. Não precisa para exalar o bom perfume de Cristo. Nós já estamos impregnados e é de graça. Ei! É de graça. Graça sobre graça. Vá debaixo dessa força para casa em nome de Jesus. Amém? Pastor Vone.